Pai, Senhor, meus irmãos, mais uma vez queremos louvar a Deus por essa oportunidade de podermos estudar a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 12, na Revista dos Jovens, cujo título é Zacarias, o Messias, a Pedra Angular. Estamos já quase no final do trimestre e estaremos meditando ainda sobre o nosso tema do trimestre, que é vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Então temos estudado todos os profetas, faltando só na próxima lição, na nossa última lição, falar sobre o profeta Malaquias. Hoje falaremos sobre Zacarias, esse profeta que traz inúmeras profecias a respeito de Jesus, a respeito do seu primeiro advento e a respeito também da sua volta, quando se dará ali em que toda Jerusalém estará lá sitiada, cercada, as nações guerreando, e Jesus vem então para derrotar os inimigos e inaugurar ali o milênio, juntamente com a sua igreja, que já vai estar com ele na boda. Então estaremos estudando sobre esse profeta que traz essas profecias, com detalhes a respeito do nascimento de Jesus e a respeito também da sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. O texto do dia diz: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, Zacarias 3,6, aí mais uma profecia já cumprida a respeito ali, da forma como Jesus ia ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Zacarias traz muitos detalhes sobre a vida, sobre o primeiro advento de Jesus, sobre a sua vida aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu lembro aos irmãos que os slides dessa aula estão na descrição do vídeo, em PowerPoint e PDF. Os irmãos podem fazer o download livremente e eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo para que outros professores possam ter acesso a esse material. Também aqueles que ainda não são inscritos, que os irmãos possam se inscrever para incentivar esse trabalho. A síntese da nossa lição é: Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso, que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Texto bíblico se encontra em Zacarias capítulo 13, versos 8 e 9. Passamos a leitura. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então veremos que no começo do livro de Zacarias ele faz coro ali com Ageu, que é contemporâneo dele. Ele começa a profetizar 2 meses depois de Ageu, entre a segunda e a terceira profecia de Ageu. E ele começa então nas suas profecias exortando o povo para que reconhecesse a sua posição como um povo de Deus, que Deus tinha restaurado, que Deus estava naquele negócio, que ali não era uma obra material, e sim uma obra do Espírito de Deus. E Zacarias então vai exortar o povo para dar continuidade àquela obra. Porém, nos capítulos finais a gente vai ver que Zacarias aponta para um momento que Jerusalém vai estar cercada, momento que então o Messias virá, salvará o povo e instalará o seu reino para todo sempre. Então há esse contraste na profecia dele. Então ele começa falando do presente ali para Jerusalém, para aqueles que voltaram do cativeiro, e na metade do seu livro vai apontar então para profecias futuras, tanto referente a Jesus, na primeira advento de Jesus, como também referente à sua segunda vinda. Os objetivos de explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar como as outras visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo e apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Então estaremos estudando esse tema na presente lição. Introdução. Zacarias desenvolveu seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém,
após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50 mil judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Então, o contexto histórico é o mesmo da lição passada, na qual estudamos sobre o profeta Ageu. Primeiro tópico, Zacarias. Sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de profeta. Então, extraímos do seu livro essa informação, que ele era filho de sacerdote, ele era da tribo de Levi e descendente da família de sacerdote. Está lá em Zacarias 1, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então vemos a relação daqueles que voltaram, e principalmente dessa parte dos sacerdotes que vieram com Zorobabel e Josué, lá no livro de Neemias. E lá encontramos então Ido e encontramos também Zacarias, que era filho de Ido. Ido era o avô. Na verdade ele era filho de Baraquias. Alguns estudiosos acreditam que é possível que Baraquias havia falecido, então sempre há essa ligação de Zacarias direto com Ido, com seu avô. Então ele era dessa linhagem sacerdotal. Seu nome significa o Senhor lembra. Ele nasceu na terra estrangeira quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50 mil que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Então ele fazia parte do grupo que retornou juntamente com Ageu. É possível que Ageu era mais velho, visto que seu ministério profético é breve, não temos mais profecia dele, depois daquelas 4 mensagens que ele entrega a Jerusalém, ali ao povo judeu, e porém Zacarias continua profetizando. Então temos essa possibilidade de Ageu ser mais velho e encerrou o seu ministério mais cedo, mas Zacarias, como era novo, ele vai profetizar até 4 décadas. A gente tem algumas profecias que podem ser reportadas a esse período. O livro de Zacarias começou a ser escrito em 520 a.C., então no 2º ano de Dário. Aquele momento então que Ageu vai incentivar o povo ali a voltar a reconstruir o templo que havia sido parado. A reconstrução havia sido parada e Ageu vai então motivá-los juntamente com Zacarias. Diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo, Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo. Testemunho teve um ministério profético mais longevo. Algumas datas são apresentadas no seu livro. 1 de novembro de 520, na lição está aí Ageu 1, mas a referência correta é Zacarias 1. 24 de fevereiro de 519, está lá em Zacarias 1, 7 a 6 e 15. E 4 de dezembro de 518. Então essas datas são próximas. Porém, sua profecia no final do livro, acredita-se que foi entregue por volta do ano 480 a.C. É uma hipótese, a gente vai ver mais à frente por que se chega a essa informação dessa data. Então, Zacarias 9,13 diz: Porque covei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e portei como espada de um valente. Então, essa referência à Grécia, porque quando eles voltam da Babilônia, os judeus estão sob o domínio do Império Medo-Persa. Só que aqui a gente vai ver uma profecia que vai citar a Grécia, que a Grécia é o próximo império a dominar o mundo, a derrotar os persas, e essa referência então aponta que Zacarias estaria entregando essa profecia por volta desse ano 480. Então Zacarias cita os gregos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar Dário I em 490 e Assuero em 480. Os estudiosos apontam que a parte final do livro provavelmente foi escrita quando os gregos começavam a despontar no cenário por volta do ano 480. Então, nesse período é que a Grécia começa a despontar e eles derrotam, então,
esses dois reis medo-persa, Dário I e Assué. Se isto for verdade, Zacarias permaneceu durante décadas profetizando para o seu povo, de 520 a 480, no mínimo 4 décadas. Ao lado de Ageu, incentivou o retorno da reconstrução do templo, todavia, sua profecia não se limitou unicamente a esse propósito. Ele também se inteirou pela renovação espiritual de Jerusalém, de seu povo, e por isso entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo. Então, as mensagens messiânicas sempre acendiam ali no povo essa esperança de que eles voltariam a ter autonomia, voltariam a ter um rei, esse Messias que eles esperavam. Claro que eles, através das profecias, sempre interpretavam o Messias como um soldado que vinha para derrotar todos os seus inimigos. Mas em Zacarias vai dizer que o Senhor deles, o Messias, ele viria montado no jumentinho, contrastando, como veremos na lição, a figura do Alexandre o Grande, que vem com toda pompa, vem destruindo os inimigos, mas chega ali em Jerusalém, ele não destrói, segundo alguns historiadores, Alexandre o Grande, nessa sua empreitada de conquistar todas essas nações, ele teve ali um sonho, uma visão, que via um sacerdote. E quando ele chega ali em Jerusalém, ele tem a imagem ali do sacerdote, um sacerdote sai no encontro dele, e também esse sacerdote havia tido a mesma visão. E ele entende que era Deus que estava dando as conquistas, as vitórias a ele. E ele trata com brandura Jerusalém. Enquanto ele viveu, ele não atacou Jerusalém. Ele respeitava, entendia que ali o Deus de Israel é que estava dando vitória a ele. Porém, toda essa pompa vinha de Alexandre, mas o Messias ele viria de forma humilde. Só que os judeus não entendiam e esperavam que o Messias viesse no cavalo branco com espada e destruísse todos os seus opressores. E a profecia de Zacarias até aponta para um momento semelhante a esse, quando Jesus vem destruir todos aqueles inimigos que vão cercar Jerusalém. Mas essa profecia é para o milênio, para o início do milênio, para o final da tribulação, quando Jesus vai vir. O povo judeu vai reconhecer que Jesus é o Messias, vai olhar para o transpassado, aquele que eles transpassaram, e vai reconhecer então que Jesus é o Messias. Jesus então vem salvar Israel. Então esse momento, esse Messias que eles esperavam, só vai se dar no final da grande tribulação. Mas Jesus já veio e eles não entenderam. Como diz a palavra do Senhor, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. A estrutura do livro. O livro de Zacarias possui alguma singularidade. É um livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Então temos aí profecias escatológicas. Algumas já se cumpriram, como o primeiro advento de Cristo, e outras que vão se cumprir durante ou no final da tribulação. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores, 14 capítulos. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado, e isso acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas, conforme também acontece no livro de Apocalipse, em algumas visões de Daniel. Então há uma difícil interpretação. Sua profecia é composta de visão, capítulo de 1 a 6, e palavra, capítulo 7 a 14. Os capítulos de 1 a 8 encorajaram os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos de 9 a 14 apresentaram profecias sobre Israel e o Messias. Ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria como servo do Senhor. Então temos todas essas referências que vão citar informações sobre o nosso Senhor Jesus, já profetizando a respeito da vida dele aqui. Em Zacarias 3,8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, esse renovo também é informado aqui na profecia, que seria o servo do Senhor. Rei e sacerdote, Zacarias 6,13 diz, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos.
Então ele será rei e sacerdote. O verdadeiro pastor, portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Está lá em Zacarias 11:7, na nova versão transformadora. Também relatou o episódio da vida de Cristo, sua traição. Zacarias 11:12. E eu disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que a mim é devido, e se não, deixai. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então a gente vê aí uma referência a respeito de quando Judas vende Jesus, foi o preço que foi aferido por ele, né? Sua crucificação, Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramaria o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então é uma profecia futura, né, que vai acontecer, né, quando Israel estiver cercado lá, né, todas as nações cercando Israel ali, sob o comando ali do anticristo, e eles vão se lembrar daquele que eles transpassaram, de Jesus. E também uma profecia que já se cumpriu, pois cita aqui uma forma a respeito do sofrimento de Cristo, da sua crucificação. Os sofrimentos também em Zacarias 13:7, lendo os 6 e 7, lemos o seguinte: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá a ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E a sua segunda vinda em glória, retratando Jesus como rei guerreiro, que reinará sobre Jerusalém. Está lá em Zacarias 4:4, vamos ler o 4 e o 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o ocidente, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então aqui vemos um retrato, né, da volta de Jesus. Quando Jesus estava subindo ao céu, os anjos disseram, da mesma forma como viste ele subir, ele descerá. E vai ser do mesmo lugar que ele foi, do Monte das Oliveiras. Mas na sua volta agora triunfante, o Monte das Oliveiras não suportará, e haverá um terremoto e ele vai fender. E tudo se cumprirá conforme a palavra do Senhor. Então, inclusive, né, que ele virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Inclusive aqui já mostra a igreja do Senhor vindo com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Testamento apresenta diversas referências diretas e indiretas das profecias de Zacarias. Então, Zacarias 9:9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Então, Zacarias já apontava como seria o Messias. Só que eles se iludiram, né, ou misturavam as profecias e esperavam Jesus já para vir derrotar os inimigos de forma literal. Mas Jesus veio primeiro, né, libertar do pecado, né? Veio primeiro trazer as boas novas, reconciliar o homem que estava de mal com Deus, reconciliar, né, pagando os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crê ali na cruz do Calvário, né? Como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa obra que Jesus veio fazer, eles não compreenderam, esperavam um Messias guerreiro para derrotar Roma e instituir ali o reino dele. Mas já havia a informação, a profecia que ele viria de forma humilde. E cumpre-se lá em Mateus 21:5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. A palavra de Deus é fiel e
não falha. Né? Também em Apocalipse 1:7, diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glórias a Deus. Então, mais uma referência, agora citando a volta de Cristo, que encontramos em Zacarias, como já lemos. Segundo tópico, a atuação de Zacarias. Primeiro sermão. A primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Zacarias 1:3 diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então sabemos que nesse momento, no momento ali que Ageu começa a profetizar, e agora Zacarias na sequência, o povo estava agindo com indiferença. Eles voltaram do cativeiro, tinham uma função, tinham uma missão importante ali, que era reconstruir o templo. E no primeiro desafio eles abandonaram tudo e foram cuidar cada um dos seus próprios negócios. Então havia ali a chamada ao arrependimento. Ela foi entregue entre o segundo e o terceiro sermão profético de Ageu. O profeta exortou os judeus a observar os erros dos seus antepassados, que recusaram ouvir os profetas que os antecederam. Zacarias 1:4 diz: e não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. E todos os profetas, então, fizeram dessa forma, né? Exortaram o povo ao arrependimento, porque Deus queria salvar, Deus queria, né, livrar do castigo, mas eles acabaram sendo obstinados e sofreram, então, um cativeiro. Então, Zacarias lembra, né, que os pais, né, os seus pais haviam agido assim, que eles não deveriam continuar agindo assim, né? Tinham que ouvir a voz de Deus através dos profetas. Segundo subtópico, as 8 visões. Capítulo de 1-6 apresenta 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento, há 5 meses. Zacarias 1:7. As outras 7 não registram suas datas. Provavelmente uma seguiu a outra, em rápida sucessão, sendo imediatamente registradas, por isso não se fez necessário as datações seguintes. Né? Então não sabemos se Zacarias recebeu essas visões em período longo, mas sugere-se que foi em seguida. Né? Alguns estudiosos até acreditam que ele teve essas visões numa noite só, mas como não existe a delimitação de datas referente a cada visão, entende-se, infere-se que foram em sequência. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava sendo edificada, e qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde seria destruído. Então Deus livrou eles do cativeiro. Deus cumpriu toda a palavra, né? Desde o profeta Isaías, que citava até o nome de Ciro, né? E Ciro, né, centenas de anos antes, e Ciro então nasce, vai cumprir tudo aquilo que estava profetizado e edita lá para que o povo voltasse do cativeiro e reconstruísse o templo lá em Jerusalém. Então tudo isso aí que estava acontecendo não era algo natural, era Deus que estava no controle de tudo. E o povo retornar, reconstruir o templo, que era o símbolo, né, da aliança que eles tinham com Deus, era o mesmo que Deus está dizendo: eu quero que meu povo volte a estar atuando na sua posição. Né? Eu quero que meu povo volte a ser a nação sacerdotal, a propriedade peculiar. Ou seja, faça a obra a qual, né, cumpra, né, a aliança que eu fiz com Abraão. Então, Deus esperava que o povo assumisse essa responsabilidade. E ele vai, então, através dessas visões, mostrar que não existe nada que possa se levantar contra, né, esse plano de Deus, pois, como diz a palavra do Senhor, né, lá em Jó, né, bem sei que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Então, era Deus que estava nesse negócio. Jerusalém estava sendo medida e protegida por Deus. Seu sacerdócio seria restaurado. A reconstrução do templo não poderia ser vista apenas como uma obra humana, mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor
nos corações. E respondeu e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não haveria nem necessidade de impor ali armas para poder executar tal obra, porque Deus estava no controle, né? Então era uma obra não humana, mas sim uma obra que seria operada através da ação do Espírito Santo. A justiça deveria ser uma marca nessa reconstrução social, visto que o cativeiro babilônico tinha purificado o povo de Deus. Veremos também visão que fala sobre isso, que toda a impiedade do povo tinha sido lançada fora, tinha ficado na Babilônia. Podemos nos referir aí até a idolatria, pois o povo sarou da idolatria lá na Babilônia. Então, era algo que já não iam mais praticar, não praticaram mais. E veremos através das visões que Deus estava dizendo que tudo já tinha se passado, né? É como no Evangelho, né? Eis que tudo se faz novo. As visões terminam com a descrição do juízo divino que seriam derramados contra as nações inimigas. Todas as visões visavam motivar o povo. Então, essas visões são para motivar a reconstrução ou, né, para que o povo assumisse a sua posição como povo de Deus, como a nação sacerdotal que estaria anunciando, né, as verdades divinas para as nações pagãs. Então, eles tinham que restaurar a sua posição original. Vemos aí um quadro referente às visões, né? Então temos aí a primeira visão, os cavalos que pararam o seu curso em Jerusalém. E tem um cavaleiro é um anjo, e ele vai explicando para Zacarias as visões. Então era uma mensagem encorajadora: o Senhor cuida do seu povo. Depois teve a visão dos chifres, e 4 ferreiros, que significava ali as nações que se levantaram contra, né, o povo judeu. E Deus estava dizendo que essas nações já estavam controladas, já seriam destruídas. Inclusive, eles excederam, né? Pois Deus usou eles para castigar Judá, castigar Israel, só que eles foram até além, né, do que deveriam ter feito. Então Deus iria garantir que essas nações não iam mais afligi-los. Jerusalém é medida, né? Então veio lá um anjo com cordel e mediu a cidade. O significado é o planejamento para a reconstrução de Jerusalém, ou seja, Deus está no controle, Ele é o arquiteto, Ele já está medindo e vai construir. Ele ainda diz que vão ter tantos moradores que vai ser como uma cidade sem muros. O sumo sacerdote, ele estava com as vestes sujas e estas foram trocadas. Purificação da ordem sacerdotal. Então, mais uma visão que era para incentivar o povo, né? Ou literalmente a respeito de Josué, se ele tinha pecado, Deus ia purificar, ia trocar sua roupa suja, ou, né, de forma ampla a respeito de todo o sacerdócio, ou seja, Deus estaria restaurando, né, a ordem sacerdotal, a ordem araônica do povo de Israel. Então eles voltariam a ter essa importante figura, né, que era o sacerdote. Não mais aqueles sacerdotes que praticaram injustiça, que foram comparados, né, conforme outros profetas, compararam a horda de salteadores. O castiçal de ouro era abastecido com azeite vindo direto das oliveiras. Então tem aquela visão do castiçal, das oliveiras ao lado, dos canos que iam abastecendo. Ali falava que era Josué e Zorobabel. Então estava demonstrando nessa visão a importância, afirmando ali a autoridade de Josué e Zorobabel. Interessante que a nação ela não tinha rei, ela não tinha autonomia, mas tinha o descendente de Davi, que era Zorobabel. Deus é maravilhoso. Então o povo podia cumprir as suas funções, cumprir a sua posição de povo de Deus, porque o sacerdote de Deus já tinha suprido, já tinha purificado, e havia ali o descendente de Davi, que era Zorobabel, para que a profecia futura do Messias não falhasse. Então, Zorobabel era também filho de Davi. O rolo voador, né, era um pergaminho de 4,5 metros que voava sobre a terra. O poder da lei para punir os infratores na reconstrução. Então, aquela visão simbolizava a lei, que não ia permitir os infratores ficarem mais impunes. A mulher e o elfo. Então viu ali uma mulher dentro de um cesto
tapado, né, com a tampa de bronze. Depois vem aquelas outras mulheres e voam com aquele cesto para longe. Ali significava que essa perversidade de Jerusalém sendo eliminada, né? Então, foram para a Babilônia, ficaram na Babilônia. Então Deus tinha purificado o povo. E, por último, os 4 carruagens que passavam por toda a terra. Rapidez no julgamento das forças opressoras. Então eles não tinham que temer nada, nenhum inimigo, nem pela força nem pela violência, seria pelo Espírito de Deus. Mas Deus ia dar suporte para todas as coisas serem bem-sucedidas, né? E a construção ia concluir, então dar andamento. Depois a gente vai ver no livro de Neemias que ele vai agora construir os muros. Então Jerusalém vai ser reedificada. Aliás, a gente está no templo agora, mas depois de alguns anos, Esdras e Neemias viriam para poder dar continuidade a essa obra espiritual e material. Uma adoração sincera. Terceiro subtópico. Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês, como sinal de luto pela destruição do templo. Então, o povo na Babilônia, eles praticavam esses jejuns. Cada mês de jejum tinha um significado. Então, o jejum no 4º mês, né, ele se lamentava ali pela tomada de Jerusalém. Quando Nabucodonosor, então, no final do cerco ali de Jerusalém, a cidade, então, ela é invadida. O rei Zedequias foge, mas é alcançado, seus filhos são mortos, tem seus olhos vazados, é levado para a Babilônia. Então, esse 4º mês, eles se lembravam disso e jejuavam. No 5º mês, eles se lembravam, então, do templo sendo arrasado. Foi quando Nebuzaradã, então, vem da Babilônia e destrói, né, o templo, destrói a casa do rei, destrói os muros de Jerusalém. Então eles se lamentavam nesse mês com o jejum. No 7º mês, eles se lamentavam pelo assassinato de Gedalias, que foi, né, o líder que Nabucodonosor deixou, depois que Zedequias foi levado para o cativeiro, deixou Gedalias cuidando ali do povo mais pobre que ainda permaneceu em Judá. Mas houve uma rebelião e mataram Gedalias, e o povo até tem que fugir para o Egito por causa dessa rebelião contra Nabucodonosor. E no 10º mês se refere ao cerco, né, o início do cerco que culminou com tudo isso. Então, na verdade, começaria pela ordem cronológica, seria o primeiro jejum do 10º mês, que seria o cerco iniciado ali, que durou 18 meses a Jerusalém. Então, havia esse jejum que eles cumpriam ali na Babilônia, depois de todos esses desastres, né? Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, surgiu uma pergunta. No novo templo, os jejuns deveriam continuar? Como o templo estava sendo reconstruído, eles mandaram, então, alguns sacerdotes para perguntarem se era para continuar a praticar esses jejuns. Fala todo o povo desta terra ao sacerdote, dizendo: quando jejuaste, planteaste, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Então o que acontece? Eles mandam perguntar como se estivessem enfadados ou achando que era algo desnecessário continuar jejuando. Só que eles faziam o jejum apenas por ritual, por obrigação. Então Deus manda perguntar através do profeta Zacarias se eles estavam realmente jejuando para ele, ou seja, estavam realmente se consagrando a Deus ali naquele momento, ou era apenas um rito, uma obrigação. Uma comitiva veio de Betel para interrogar os sacerdotes de Jerusalém. A primeira geração dos exilados havia sentido profundamente aquela de Jerusalém e chorava com sinceridade. Porém, a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude e a cumprir apenas como ritual, né? Então, os primeiros que foram levados choravam, né? Se lamentavam. Mas a geração que nasce na Babilônia já achava que aquilo ali era algo à toa, só fazia porque era um rito, um ritual, e não entendia a profundidade daquela ação, daquela humilhação, daquela consagração. O jejum parecia um incômodo para eles. Este tem sido o problema da geração que nasce na igreja. A filha de crente que cumpre rituais porque se acostumaram, mas não se conscientizaram sobre o porquê de tais atitudes. Então muitos às vezes estão na igreja
fazendo as coisas no piloto automático, só porque é para fazer, mas sem um sentimento, sem realmente uma espiritualidade. Muitas das vezes nem mais evangelizam. Tem filho de crente que nunca foi na rua entregar um folheto, evangelizar. Hoje muitos já não buscam mais o batismo do Espírito Santo, já não buscam mais dons espirituais. Quando há uma consagração, um jejum, já acha enfadonho. Então realmente o que aconteceu com aquela segunda geração ali na Babilônia acontece hoje nas nossas igrejas. Precisa a gente entender e ensinar que o que fazemos para Deus é porque nós amamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então quando estamos lá jejuando, consagrando, é para poder se aproximar de Deus, é falar com Ele, se humilhar debaixo das suas potentes mãos. Glórias a Deus. E todos os princípios espirituais têm relevância para a nossa vida e nos geram um fruto maravilhoso. Zacarias respondeu que depois de restaurar e abençoar Jerusalém, os jejuns deveriam permanecer. O que mudaria seria a atitude dos homens em relação ao ritual. A adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar a uma adoração festiva, regada por atos sagrados de honra em louvor a Deus. Então eles deveriam continuar, só que agora eles deveriam continuar fazendo com sinceridade, tratando seus irmãos com bondade, fazendo ali a vontade de Deus e não simplesmente cumprir uma obrigação. Zacarias 8,19 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, e o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Desde que o povo se consagrasse com sinceridade, tivesse tereza, tivesse espiritualidade naquilo que estava fazendo, agora o jejum já não era mais para chorar, era para continuar fazendo, mas agora para se alegrar do que Deus fez em relação a todo aquele sofrimento que eles passaram. Falando do Messias, nosso terceiro tópico. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, os últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Então, vai trazer, Zacarias ali para o povo promessas, profecias referentes ao Messias, que tanto aguardava. Zacarias vai ali descortinar um pouquinho os mistérios de Deus e dando informação sobre esse Messias. Pena que eles não compreenderam muito bem, e quando Jesus veio, montado na jumentinha, eles não fizeram a ligação, não relacionaram a profecia de Zacarias com o seu Senhor que estava chegando. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias próximo a 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel, que causava sofrimento ao povo de Deus. Então, essas nações iriam sofrer agora, provavelmente com a chegada agora da Grécia, que a Grécia era o poder que estava despontando ali, o império que estava despontando e conquistando as nações. A singularidade do Messias prometido. Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Ele viria montado sobre um jumento, como já vimos, Essa profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, Lucas 19, 30 a 38. Cristo também foi apresentado como a pedra angular, que é até o tema da nossa lição, ou pedra de esquina. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Zacarias 10,4. Então é lá que temos essa profecia de Jesus como pedra de esquina, pedra angular. Então, o que é uma pedra angular? Aí no primeiro slide a gente vê lá uma pedra angular, aquela que fica na esquina, de uma construção de um muro. Ela suporta, outras vão estar por cima dela. Hoje em dia, quando a gente vai ver um pedreiro fazendo um muro, fazendo uma casa, então ele tem que ter lá as pedras angulares, onde ele vai passar a linha, e aquela linha vai servir de parâmetro para todos os outros blocos, que terão que ser assentados na mesma linha, na mesma direção. Bem assim Jesus, é a pedra angular. Então ele é o nosso modelo, a singularidade do Messias prometido. Este
Ele é o fundamento da igreja, Efésios 2:20. Não existe igreja sem Cristo em sua vida. Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver. Em sua morte, um sacrifício perfeito. Em sua ressurreição, um vencedor extraordinário. Em sua ascensão, um rei. Em sua intercessão, um sacerdote que continua agindo em favor da igreja. E cremos ainda que Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então ele é o nosso modelo, glórias a Deus. Ele é o fundamento e é aquele que nós imitamos, louvado seja o nome do Senhor, e desejamos parecer. Nós somos seguidores de Cristo. Seguir é fazer o mesmo que ele faz, é pisar onde ele pisou. Então esse é o nosso desejo, por isso que ele é a pedra de esquina, era a pedra que foi rejeitada, mas é a pedra angular para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E como diz aqui em Efésios, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Terceiro subtópico, a vitória de Cristo. A profecia de Zacarias não ficou escrita apenas no primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a segunda vinda. Então a gente vê vários detalhes que a profecia vai falar sobre o primeiro advento de Cristo, sobre Jesus vindo, entrando na cidade, no jumentinho, o preço que ele foi vendido, que ele foi transpassado, que suas mãos foram feridas. Mas a profecia não para aí, ela vai também apontar agora para o Jesus, que virá após a tribulação, vai aplicar ali, cumprir as promessas para Israel e estará retornando em poder e grande glória na companhia da igreja que ele já havia arrebatado. De acordo com a interpretação pré-milenista, o anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato. Sendo assim, os capítulos 12 e 14 escrevem os acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição dos seus inimigos. Porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Então Zacarias 11:16 se refere aqui ao anticristo, ele que vai estar ali fingindo aliança, fingindo ser o Messias, mas depois virá o verdadeiro pastor. Diversas nações se reunirão contra Israel no fim do reinado dos 7 anos, o anticristo. Israel vai estar novamente cercado. Os judeus chorarão arrependidos por suas escolhas erradas e clamarão a Deus, que intervirá destruindo seus inimigos. Zacarias 12, 10 e 14. O Messias salvará a Israel. Depois de arrependida, Jerusalém será transformada. Então será agora o centro do governo mundial. Será Jerusalém. De lá sairá todas as diretrizes para o mundo, porque Jesus estará reinando nela. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para o judeu através do poema do pastor ferido. O Messias será ferido, as ovelhas serão dispersas e provadas até sobrar um remanescente fiel. Com esse remanescente, o pacto de Deus com Israel será renovado, até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras, para implantar o seu reino milenar, confirmando sua vitória final. Em Zacarias 14:9 lemos: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que hoje nós estamos na dispensação da graça, na dispensação dos gentios, na plenitude dos gentios. Esse tempo se abriu, a última semana de Daniel parou a contagem, quando eles rejeitam ali a Jesus, e só voltará a contar agora, a partir do momento que acaba a nossa dispensação, a igreja é arrebatada, e vem o juízo, vem o dia do Senhor para o mundo todo, e inclusive também para Israel. Mas no final dessa semana de juízo, Israel se arrepende, clama ao Senhor e Jesus então retornará, todo olho verá, para que ele possa salvar Israel, matar o anticristo, a besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo,
e Satanás será amarrado por 1000 anos. Então Jesus virá reinar. Então, Israel, existe uma dispensação, existe ainda, né, um plano a se cumprir naquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está suspenso, porque hoje é o tempo da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, inicia-se então o juízo sobre a terra e o cumprimento das promessas para Israel. Conclusão: reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, principalmente aquelas relacionadas no período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Né? Então já fala sobre a Grécia, já se cumpriu. Fala sobre aquelas nações que seriam julgadas ali naquele dia também. E fala sobre Jesus, né? Ele tornando o verbo se tornando carne, habitando entre nós, o ministério de Jesus aqui na terra. Só que faltam algumas profecias se cumprir, que são aquelas escatológicas. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo que foi prometido se cumprirá, em seu mínimo detalhe. Então a palavra de Deus é fiel, ela não passa. O que já se cumpriu confirma que a profecia é verdadeira. Fiel é aquele que prometeu, e o que falta se cumprir não falhará. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, a última do trimestre, um tema tremendo. Deus usou poderosamente o pastor Israel Trota nesse trimestre e nos deu um bom material aqui a respeito dos profetas. Próxima lição, estudaremos o último profeta Malaquias. Deus se importa com a família. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor então por essa aula, que os irmãos possam ter uma escola dominical abençoada no próximo domingo. Maravilhoso Deus, continuando, Pai, te agradecendo, te pedindo a tua graça. Derrama, Pai, do teu poder sobre os jovens, sobre os professores, Pai, sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, vai despertando, Pai, que nós possamos estar vigilantes, porque as tuas promessas, Pai, todas as profecias, Pai, que estudamos aqui, elas vão se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, continua nos abençoando, para a glória e honra do teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.